Se eu quero receber a bênção, eu preciso pagar o preço. Se eu quero a porção dobrada, eu preciso me esforçar. Existe um preço a ser pago. A porção dobrada, essa graça de Deus, não vem com uma experiência, mas vem com um processo. Eliseu recebeu a porção dobrada, como lemos aqui. Mas antes disso, ele precisou fazer renúncias. Antes de receber aquilo que Deus tinha para ele, ele precisou abrir mão das coisas que ele tinha. E foi o que lemos no capítulo 19. Eliseu, por exemplo, precisou abrir mão da sua posição social. No capítulo 19 que lemos, nós lemos que Eliseu estava lavrando a terra, e ia diante dele 12 juntas de bois. Os estudiosos entendem esse texto, essa expressão, como uma referência das posses da família de Eliseu. Não é que ele estava lá atrás e não tinha nada, mas sim que a família dele era uma família de posses, era uma família que tinha recursos, era uma família que tinha bens. Eliseu tinha uma posição social naquela pequena cidade onde ele vivia. Ele não era um Zé Ninguém. Ele era alguém que tinha influência, era alguém que tinha voz, era alguém que tinha uma boa família, era alguém que tinha uma posição naquela sociedade, era alguém que era conhecido ali no meio das pessoas, mas de repente um manto veio sobre ele. E ele precisou abrir mão disso tudo. Ele precisou deixar aquela posição de senhor para assumir a posição de servo, para deitar água nas mãos de Elias. Ele que podia dizer para um faça isso, faça aquilo outro, agora ele ouvia essas ordens de Elias, faça isso, faça aquilo outro. Ele precisou assumir a posição de quem obedece, de quem se submete ao outro. Ele precisou abrir mão do lugar onde ele estava, para que ele pudesse estar no lugar onde Deus queria que ele estivesse, a fim de receber a porção dobrada que Deus tinha para ele. Existe um caminho de renúncias. É graça, mas não é barata. Ele precisou renunciar a essa posição social. E, meus irmãos, nós temos um testemunho maravilhoso na nossa geração de uma mulher que abriu mão dessa posição social e está fazendo uma obra maravilhosa, conhecida no mundo todo, lá a partir de Moçambique. Uma mulher chamada Heidi Baker, eu não sei se vocês já ouviram falar dela. A Heidi Baker veio de uma família de posses, muito rica, mas Deus a chamou e ela simplesmente abriu mão dessa posição social, desse lugar, por causa do chamado de Deus, e foi lá para Moçambique, não viver nos palácios ou nas mansões onde ela vivia, mas para viver no lixão onde o povo estava. E Deus derramou sobre ela essa porção dobrada. São milhares e milhares e milhares de pessoas que têm sido alcançadas ali em Moçambique. Milhares de igrejas nasceram. E cego está sendo curado, surdo está sendo curado, paralítico começa a andar, perna cresce, morto está ressuscitando. É o que está acontecendo. Porque essa mulher entendeu esse chamado, o Senhor me deu, o Senhor vai me abençoar, mas existe uma mudança que eu preciso fazer acontecer na minha vida. Essa graça não é barata. Deus derramou sobre ela porque Ele quis, mas ela se colocou nesse caminho da graça e disse: Deus, eu estou pronta. Existem renúncias. Eliseu renunciou não somente à posição social, mas renunciou à segurança social. Como assim? Eliseu vivia num mundo previsível. Ele era um fazendeiro agricultor. O mundo dele era aquele mundo muito claro na mente dele. Existe o tempo para plantar, existe o tempo a esperar a chuva cair na terra, aí eu vou colher, aí no ano que vem eu faço a mesma coisa. Aqui todos me conhecem, aqui eu tenho os meus amigos, aqui eu sei onde eu posso chegar, porque a minha família já está aqui há muitos e muitos e muitos anos. Eu consigo controlar esse mundo. Essa era a vida de Eliseu.
A partir do momento em que ele recebeu aquele manto, a partir do momento em que ele ouviu o chamado, ele precisou renunciar a essa segurança. Ele precisou tomar um caminho que era imprevisível. Ele precisou seguir um cara, um sujeito, um homem, que era perseguido pela justiça. Jezabel queria matar. E não podia ficar muito tempo numa cidade, mas era quase que um seminômade, andando de um lugar para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. Eliseu precisou abrir mão dessa segurança. Se antes ele sabia como os avós dele haviam vivido, os pais dele haviam vivido, como ele poderia viver se ele permanecesse naquela terra, a partir do momento em que ele recebeu esse chamado, ele renunciou toda essa segurança, toda essa comodidade. Existe um preço. Se nós queremos receber essa porção dobrada do Senhor, precisamos entender que existe um caminho a ser trilhado. E Eliseu precisou abrir mão disso, precisou abrir mão da terra dos pais dele. Ele precisou deixar a casa, precisou deixar as histórias, as tradições, as raízes. E se a família dele havia vivido muitos anos e décadas naquela terra, Deus tinha uma outra história completamente para Eliseu, diferente da história da família dele, diferente da história dos avós dele e dos pais dele. Existe um caminho, existe uma renúncia. Ele precisou abrir mão disso também. Ele precisou abrir mão das justificativas naturais. Você deve estar pensando aí com você mesmo, não é? Não é fácil fazer essas renúncias. E não é. Não é fácil abrir mão de tanta coisa por causa de uma palavra de Deus. Não é. A partir do momento em que você ouvir a palavra de Deus, chamando você para uma missão dele, saiba, imediatamente as justificativas aparecerão na sua cabeça. As desculpas, os questionamentos, as dúvidas. Isso é tão claro, meus irmãos, e era tão real na vida de Eliseu, que quando Eliseu disse para Elias, Elias, deixa eu ir beijar o meu pai e a minha mãe, o que Elias falou com Eliseu? Vai e volte. Você sabe o que eu fiz com você. Vai, mas volta. Porque Elias sabia que chegando lá na casa dos pais, Eliseu ia ouvir muitas perguntas. Você vai com esse cara, esse louco? Há pouco tempo atrás, a cabeça dele estava a prêmio e continua a prêmio. Você vai andar com ele? Meu filho, a sua vida está feita aqui. A sua vida está tranquila aqui. Olha o que nós temos. Nós temos toda essa estrutura para você, toda essa plataforma para você. Nós temos essa terra para você. Nós temos o futuro para você. Você é louco. Onde você vai? Seus pais estão velhos. E você vai deixá-los ainda assim? E essa herança vai ficar para quem? Quem vai tomar conta de todas essas coisas, Eliseu? Será que não é ingratidão no seu coração? Depois de todos esses anos com os seus pais, agora você quer sair? Como assim? O que está no seu coração? Onde você vai morar? O que você vai comer? Você vai viver de quê? Quem lhe garante que você vai ser bem-sucedido? Quem garante que você vai ter um futuro certo? Quem te garante que essa palavra que você ouviu realmente é uma palavra de Deus? Quem te garante que essa história vai terminar bem? São perguntas que certamente poderiam surgir nos ouvidos de Eliseu, enquanto os outros falavam com ele. Você é louco? É por essa razão, Elias, já sabendo o contexto, ele diz, vai e volta.
Você sabe o que aconteceu. Você sabe o chamado de Deus para a sua vida. A nossa razão, meus irmãos, é cheia de justificativas naturais para nos pararem. Cheia de justificativas naturais. Nós temos desculpas e mais desculpas, e as pessoas do nosso lado também, elas têm tantas justificativas que parecem tão legítimas, tão normais, tão fortes, tão poderosas. E meus irmãos, entendam, Deus não vai impedir que esses ataques aconteçam na nossa alma. Ele não vai impedir, esses ataques virão, essas dúvidas virão, esses questionamentos virão. Mas Deus sempre vai nos chamar de volta para Ele. Ele vai dizer, vai e volta. 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 Talvez você já esteja vivendo essas guerras dentro de você.